Esses são textos feitos na madeira, que vocês podem ver, eu achei muito interessante. O terceiro fragmento vai levar o Bodhisattva, o Mahatma, o adepto, ao Buddha final. Os 7 portais. Prepara-te, pois terá de viajar sozinho. O instrutor pode apenas indicar o caminho. A senda é uma para todos. Os meios para chegar à meta variam com os peregrinos. Isso que eu acho uma das belezas da teosofia também. A religião sabedoria tem muitos caminhos. Aquele que a gente se identifica mais, que a gente tem mais afinidade e a alma vibra mais, a gente pode atingir a meta por ele. Qual caminho escolherás? A doutrina do olho, a quádrupla dhyana, que tem na yoga, ou através das paramitas? O cume de paramita tem que ser escalado por um atalho íngreme. Pode dar a volta na montanha, pode pegar a trilha mais estreita ou escalar com corda, né? Tem vários jeitos para chegar no cume. Tente abrir a tua passagem através de 7 portais, 7 fortalezas guardadas por cruéis e astutas potências, as paixões encarnadas. No apócrifo chamado Apocalipse de Paulo, que está na biblioteca de Nag Hammadi, é descrito como a alma sobe através de 7 portais e cada um desses portais é guardado por um regente arconte que confronta ela e deixa ela passar ou não. Me pareceu bastante similar. Os portais levam o aspirante até a outra margem. Cada portal tem uma chave de ouro que o abre. Aqui são as 6 virtudes: generosidade, harmonia, paciência, energia, contemplação e sabedoria, e desapego, que é a porta secreta. Antes que possa aproximar-te do último portal, tens de dominar as paramitas ao longo da cansativa senda. Não é fácil não tem essa de vibrar na abundância, tudo é maravilhoso, estou espiritual, elevado, não, é dureza. Basta ser bonzinho. Não basta ser bonzinho, você tem que olhar para as suas sombras e nem todo mundo está preparado, mas vale a pena. Antes que possa te aproximar do primeiro portal, tens de dissipar a sombra e viver no eterno, sentir-se morando em todas as coisas e todas as coisas no Atma. Abandona a separatividade. Não deixarás teus sentidos tornar-te um pátio recreativo da tua mente. Não te separar o teu ser do ser, aquele ser que a gente vem estudando nos últimos dias. Estarás em plena harmonia com tudo quanto vive. Amarás os homens como se fossem teus irmãos, discípulos de um único instrutor, filhos de uma única e doce mãe. Instrutores há muitos, Atma é um. A alma mestra vive nela como ela vive em todos. Tens de imergir o 2 no 1 e sacrificar o pessoal ao impessoal. Mais claro que isso em relação à câmara nupcial, a contemplação do a fusão com em todas as tradições, está aqui. Vencer a dualidade, o triângulo que tem a base dupla e vira Afinaste teu coração e tua mente com o grande coração e mente da humanidade? Sintonizaste o teu coração com a grande dor da humanidade, ó candidato à luz? Fizeste isso? O coração daquele que quer entrar na corrente deve vibrar em resposta a cada suspiro. A gente não deve ser indiferente ao sofrimento do outro. Carta dos Mahatmas, Mahatma M. O verdadeiro teosofista é o filantropo que não vive para si, mas para o mundo. Isso e filosofia, a correta compreensão da vida e dos mistérios, darão a base necessária e mostrarão o verdadeiro caminho a seguir. Você está pronta para fazer sua parte no grande trabalho de filantropia? Qual é o grande trabalho de filantropia? É entrar na senda. Você ofereceu-se para a Cruz Vermelha, mas existem doenças e feridas da alma que não podem ser curadas pela arte de nenhum cirurgião. Irá auxiliar-nos a ensinar a humanidade que os doentes da alma devem curar-se a si próprios? Porque ninguém pode trilhar o caminho por outro, né? A carta do Mahashohan. O que caracteriza o verdadeiro teosofista não é o objetivo individual e determinado de obter para si mesmo o nirvana, o que é afinal um sublime e glorioso egoísmo.
mas a dedicação à busca com alto sacrifício do melhor meio para levar nosso próximo ao caminho correto, beneficiando o maior número possível de nossos semelhantes. Sem isso não existe espiritualidade real. Os discípulos devem estar afinados em unidade e compaixão pela humanidade. Aquele que falhar em responder ao toque de Atma e escolhe um caminho egoísta é lançado para fora. Assim fazem os irmãos da sombra, os assassinos de suas próprias almas, o terrível clã Dagdukta. Está na Voz do Silêncio. Na nota da edição está escrito: os gorros vermelhos, os mais versados em feitiçaria, são tantricas, quer dizer, do tantra, magia sexual, coisa inferior, né? É ridículo que orientalistas tenham confundido os ritos e práticas repugnantes dessa gente com as crenças religiosas dos lamas dos gorros amarelos e seus santos homens. Cuidado para não confundir. E aí eu peguei novamente 2 cartas que ilustram isso. Mahatma M. Um grupo de estudantes das doutrinas esotéricas que queira obter proveito espiritual deve estar em perfeita harmonia e unidade de pensamento. Cada um individual e coletivamente deve ser, no mínimo, totalmente altruísta, gentil e pleno de boa vontade em relação a cada um dos outros. Não deve haver espírito de facção em meio ao grupo, nem maledicência, má vontade, inveja, ciúmes, desprezo ou cólera. Não tem nada disso entre nós, né? Não nós aqui, mas o que fere um deve ferir o outro, o que alegra A deve encher B de prazer. Essa era uma das regras do grupo interno. Essa fraternidade com discípulos harmonizados, né? Não se deve permitir fofocas nem difamações, nem demonstrar predileções pessoais ou favoritismo, se quiserem a nós como instrutores. Mestre S.B. para o Hodgson. Tolos os que não veem que todos os Asura Dugpas, usou a mesma palavra, estão trabalhando para a destruição da sociedade. Cegos são os que veem e não percebem, seu karma está tecido. Mas que mestre pode ou deve auxiliar os que recusam a ajudar-se a si próprios? Isso em 1977, os Dugpas continuavam destruindo a sociedade. Os portais. Quanto mais avançares, mais armadilhas teus pés encontrarão, a senda iluminada por uma única chama ardente no coração. Só ela pode guiar. Acautela-te. Nenhuma luz que brilhe do espírito pode dissipar a escuridão da personalidade inferior, a não ser que dela tenha fugido todo pensamento egoísta, a não ser que o peregrino use a chave da renúncia. Por isso que é um dos aspectos da senda, é um aspecto chave. Dali você não consegue passar sem renúncia. As 8 funestas misérias abandona para sempre. É prático, gente. Caminho super prático. Não pode ter malícia, não pode ter preguiça, nem orgulho, dúvida, desejo, apego, engano. Então, ficar estudando coisa errada também é uma funesta miséria. Desejo de renascer e avidya, a ignorância sobre o eu e a não separatividade. A gente tem que colocar isso em prática no dia a dia. Tens de saturar de puro Atma, tornar-te uno. Tudo é transitório no homem, salvo a pura e brilhante essência de Alaya. O homem é seu raio cristalino. Dentro, um feixe de luz imaculada e na superfície inferior, uma forma material de argila. Esse feixe de luz é o guia, o vigilante e o pensador silencioso. Coragem, ó audaz peregrino para a outra margem. Mantém-te firme. Começa a ficar difícil, mais difícil o caminho. Governa os teus pensamentos, ó esforçado pela perfeição, se queres transpor um umbral. Governa a tua alma, ó buscador das verdades imortais, se queres atingir a meta. Fixa o olhar de tua alma na única luz pura. Esse é aquele momento na senda em que todo o nosso karma negativo, isso é da literatura, eu não vivi isso, tá? Ele é terminado de esgotar. Dizem que é o que aconteceu com Blavatsky. Mas é um momento de transpor um umbral, né? Que as sombras se aparecem com toda a força delas, né? Quando o Buda enfrenta a si mesmo lá nos filmes. São várias gradações disso, né? Mas existem momentos de escuridão da alma, de noites escuras.
E aí, com coragem, ser audacioso e governar os pensamentos, porque nessa hora que baixa o desespero, que a escuridão chega, a gente tem que lembrar da meta, do porquê a gente está fazendo aquilo e qual é a motivação. Antes de poder estabelecer-te em Dhinana Marga, para Marta, tua alma tem de tornar como a manga, mole e doce em sua polpa dourada para as angústias dos outros, e dura como seu caroço para as tuas próprias dores, ó vencedor do bem e do mal. Torna rija tua alma contra as ciladas do eu. Fala merecer um nome de alma de diamante. É dito assim, quando algo acontecer negativo contigo, não te aborreças. Faz parte do teu karma. Tu não pode escolher o que já aconteceu, mas tu pode escolher como reagir a isso. Se você não aceita as circunstâncias e fica brigando com elas, aí você talvez esteja gerando mais karma negativo. Mas se você aceita com sabedoria e lida com aqueles ciclos da natureza, como eles se apresentam para você, aí você vai conseguir a libertação. Acautela-te contra a inconstância. Não perca a coragem. O guerreiro destemido atacará o inimigo e expulsá-lo-á de sua fortaleza. Agi como ele, e da fortaleza de vossa alma expulsai a ambição, a cólera, o ódio e a sombra do desejo, mesmo quando houverdes fracassado. Lembra, tu que lutas pela libertação, cada fracasso é um êxito e cada tentativa sincera ganha oportunamente o seu prêmio. Não existe via espiritual se não existe sinceridade. Um dia, Mahatma K.H., um dia você dá um passo à frente, no outro 2 passos para trás. Acautela-te contra a inconstância. O chelado não admite ninguém tão instável. Sua primeira e constante qualificação é um estado mental calmo, equilibrado, contemplativo, que não é passividade mediúnica, adequado para receber impressões psíquicas de fora e transmitir as suas próprias de dentro, da sua luz interna. A mente pode ser posta a trabalhar com rapidez elétrica, num grau de elevada excitação, mas a luz de Budi nunca. É preciso serenidade mental. A gente pode não estar no chelado, mas a gente pode ir tentando cultivar isso na nossa vida. A porta de Dhyana, o 6º portal de Bodhi, é um vaso alabastrino, branco, transparente, e dentro dele arde um áureo e firme fogo. A porta da contemplação é um vaso branco, transparente, e dentro dele arde um fogo. A chama de Prajna, a sabedoria, que irradia de Atma. Tu és esse vaso. Jesus diz, vós sois as taças. Tu te retraíste dos objetos dos sentidos, percorreste a senda e mantente na luz da gnosis. Tu estás salvo. Toda a natureza vibra de reverente alegria. Surgiu um mestre do dia. A torrente de conhecimentos supra-humanos e sabedoria dos devas que conquistastes deve de ti, o canal de Alaya, ser derramado em outro leito. As tuas águas puras e frescas devem ser usadas para adoçar as acres ondas do oceano. Esse imenso mar de sofrimentos, formado de lágrimas dos homens. Quando houveres te tornado como a estrela fixa no altíssimo céu, dá luz a todos, mas não a tomes de ninguém. Dá o pão da vida aos que têm fome. É uma ode à compaixão. Condenado por ti mesmo a viver por futuros kalpas, foi tua escolha. Sem o agradecimento e percepção dos homens, se vocês perceberem toda a história, alguns mestres aparecem, né? Jesus, alguns grandes aparecem, mas muitos ficam nos bastidores, ocultos, fazendo um trabalho silencioso. Não é quem sai por aí jogando holofote em si mesmo, né? Tal é teu futuro. Se queres essa caudal de conhecimento de sabedoria de origem celeste, flua como doces águas correntes. Não deves deixá-las transformar num lago estagnado. Ensine. Deixe a sabedoria e a compaixão fluir. O homem não quer perceber nem dar ouvidos às palavras de sabedoria. A maioria não quer. A maioria quer aproveitar o feriado de outra forma. Mas a maioria não conhece a sabedoria. Tu a ouviste. E quanto mais te unificares com Atma, mais te tornarás a tu mesmo compaixão absoluta. E aí uma passagem de Jesus:
como eleitos, revestivos de compaixão, que é o vínculo da perfeição. Essa é uma imagem de Tashilhumpa. Om. Tu és um Bodhisattva. A correnteza está atravessada. Passou a pior parte. Tens direito à veste Dharmakaya, mas maior ainda é um Nirmanakaya, um Buda da compaixão. Escuta. Pode haver bem-aventurança quando deve sofrer tudo o que vive? Você vai conseguir dormir em paz no travesseiro, pensando nisso? Quererá salvar-te ouvindo o mundo chorar? Permanece altruísta até o interminável fim e escolhe o teu caminho. Escuta, do profundo e insondável vórtice dessa luz, em que se banha o vitorioso, a voz sem fala de toda a natureza se ergue em 1000 tons para proclamar: regozijai-vos, ó homens de Mialba, um peregrino voltou da outra margem. Eu me emociono. Nasceu um novo filho da luz. Paz a todos os seres. Aqui são só 2 últimos slides que eu fiz um adendo. Aqui acabou a voz do silêncio. Uma citação do Ramayana. Ser agradecido. Os sábios prescrevem expiações para assassinos, ladrões, alcoólatras e outros pecadores. Mas nenhuma expiação pode apagar o pecado daquele cuja ofensa é a ingratidão. O karma é inflexivelmente justo, e quem rompe uma cadeia de influência, recusando-se a reconhecer a fonte de onde ela procede e se afastando dessa fonte, desviou por seu próprio ato a corrente de sua porta. Sua punição é simplesmente esta: a corrente não o alcança mais e ele não descobre depois a total e terrível miséria de seu estado. No mundo oculto não se pode receber a mensagem e rejeitar o mensageiro. Aquele que busca por nós, diz o Mahatma S.B., nos encontra. Tenta. Descansa tua mente. Expulsa todas as abomináveis dúvidas. Nós zelamos sempre por nossos soldados sinceros. Mestre KH. Esforcem-se em direção à luz todos vocês, bravos guerreiros da verdade, mas não deixe que o egoísmo penetre em seu meio. Só o altruísmo abre todas as portas e janelas do tabernáculo interior e as conserva abertas. A você, criança, que luta através da escuridão em direção à luz, devo dizer que a senda nunca é fechada, mas a dificuldade de encontrá-la e trilhá-la é proporcional aos erros anteriores de alguém. Aos olhos dos mestres, ninguém está totalmente condenado para sempre. Assim como a joia perdida pode ser recuperada das profundezas da lama, assim também o mais abandonado pode arrancar a si mesmo do atoleiro do pecado, bastando para isso que a preciosa gema das gemas, o germe cintilante do Atma, seja desenvolvido. Cada um de nós deve fazer isso por si mesmos, e cada um pode, se pelo menos desejar e perseverar. Boas resoluções são imagens criadas pela mente a partir de boas ações. Sonhos, sussurros de Budi a Manas. Se os encorajarmos, não desaparecerão, mas crescerão, ficando cada vez mais e mais fortes, até que toda a vida torne-se uma expressão e prova externa da motivação divina interior. Apodere-se da caneta de diamante e escreva nas páginas da sua vida uma história de ações nobres, de dias vividos corretamente, de anos de esforço devotado. Assim você abrirá seu caminho, sempre para cima, para os planos superiores da consciência espiritual. Não tema, não desanime. Seja fiel ao ideal, que agora só você pode ver só vagamente. Enfim.